Oi, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre como que a gente descobriu a gestação, né? Vou contar pra vocês. Com a participação do meu filhotinho, né, filho, o Bento. Então, foi assim. Eu e o Lucas, nós não queríamos ter filho quando nós nos casamos, né? Na verdade, nós queríamos ter filhos, só que não era vontade naquele momento e não nos víamos pais durante aquele período, né? E aí, muitas pessoas, né? Porque depois que você casa, existe muita cobrança das pessoas. Ah, e aí, quando vai vir o primeiro filho? Ah, e aí? Nossa, como que você não engravidou até agora? Já faz tanto tempo de casada. Ah, você trabalha, ele trabalha. Por que que vocês não têm filho? Era uma cobrança muito chata. E por diversas vezes eu fiquei muito irritada, né? E aquilo me consumia de uma tal forma que aquilo foi virando uma vontade enorme de não ter filhos, né? Não queria ter filhos de jeito nenhum. E aquilo me estressava horrores. E aí, eu até conversei com a médica, né? Porque era uma coisa que tava me incomodando muito. Porque teve um dia que me falaram assim que eu estava muito velha, né? E eu, na época, eu estava com 32 anos. Imagina, nunca me achei velha, né? Embora eu já tenha 34 anos, eu não me vejo como uma pessoa já com essa idade. Eu tenho uma cabeça bastante jovem, maioria das vezes, e para muitas coisas uma cabeça já bem mais para frente mesmo. Mas em ser mãe não era uma coisa que eu estava preparada. E eu não me via sendo mãe, eu não me via cuidando de outra pessoa, eu não me via transformando a minha vida para ser mãe, porque para ser mãe, né, a gente precisa estar com uma cabeça, né, assim, boa, estruturada, e eu não estava, e eu não queria, e pronto. Mas, né, durante esse tempo, a gente foi seguindo assim, porque eu e o Lucas, nós tínhamos outros propósitos, né? E a gente queria realizar todos esses propósitos nossos antes de termos filhos. Mas os planos nossos, né, não são os mesmos de Deus. E aí aconteceu, né, o que aconteceu, que nós vivemos no início de uma pandemia. E quando a pandemia começou, nós estávamos certos dessa decisão, que por aquele momento nós não queríamos ter filho de jeito nenhum. Mas daí com a pandemia começou tudo, eu estava vendo outros projetos, eu ia mudar toda a minha vida, porque tinha surgido uma proposta para mim de trabalho novo, e aquilo lá tava mexendo bastante comigo. Eu e o Lucas, nós tínhamos conversado, estava tudo certo, ia ser aquilo e pronto. Mas não foi assim, né, que aconteceu. Veio a pandemia, houve todo aquele momento que todos nós passamos de dificuldade, aflição, e aí a gente falou assim, é melhor a gente aquietar e ficar com os pés firmes, né? E vamos tentar guardar, né, o que a gente tem, porque a gente não sabe, né, do nosso futuro. Enfim, foi passando a pandemia, e aí hora melhorava, né, hora piorava, e assim foi indo. Até que o Lucas, ele continuou trabalhando, mesmo naqueles períodos caóticos, né, que não podíamos sair de casa, que tínhamos que ficar em casa. E aí eu estava ficando bastante aflita sozinha dentro de casa, que foi até quando ele me presenteou com o Bento, né, em 2020, no meu aniversário, que já vai fazer 2 anos, vai já dar completar até 2 anos, né, porque tá perto do meu aniversário. E ele me trouxe o Bento.
E nós já tínhamos cachorros quando nós éramos solteiros. E nós sempre gostamos muito de cachorro. E aí o Bento veio com aquela bolinha, né, de pelo, ainda é. E nós começamos a criar ele assim, né, como a gente sempre cuidou de animais. Mas minha mãe dizia pra gente: vocês estão no estágio, o Bento tá como no estágio, estão preparando vocês para serem pais. Porque a gente cuida mesmo como se fosse um filho, né? Ele tem um gasto, a gente tem que dar um carinho, amor, afeto. Embora ele seja um cão, eu cuido dele como se fosse uma joia preciosa, né? E aí minha mãe falava assim: nossa, vocês estão num estágio e tal, não sei o que, enfim. E aí, naquele momento pandêmico, né, a gente começou a ficar com vontade despertou essa vontade, mas estava muito fraca, né, de sermos pais. E eu tomava, né, o anticoncepcional. E eu comecei a me sentir muito mal com o anticoncepcional. E aquele negócio não estava me fazendo bem, né? E eu falava assim pro Lucas: ai, lindo, eu quero parar de tomar o remédio, né? E vamos aproveitar e já pensar no bebê e tal. E ele: não, agora não é hora. E aí eu peguei e falei assim: ah, então tá bom, então. Daí a gente começou a conversar, eu fui na médica e falei pra ela se eu parasse de tomar o remédio, quanto tempo mais ou menos eu engravidaria. E foi uma conversa bem aberta com ela. E aí eu cheguei em casa e falei pro Lucas: ai, lindo, vamos planejar e tal. E aí a gente falou assim: ah, então tá bom, vamos ter filhos, mas não agora, né? E aí, beleza. Aí eu comecei a ter alguns problemas por conta do anticoncepcional. Eu comecei a passar, sentir alguns sintomas que o remédio me causou. Eu tive que até fazer 2 tratamentos com antibiótico. Depois, se vocês quiserem saber sobre isso, eu também posso fazer um vídeo, né, falando sobre isso. Mas eu tive que fazer esses 2 tratamentos né, com antibióticos. E tudo acarretou por conta do antibiótico, que já realmente não estava me fazendo bem. E eu sempre tomei o remédio contínuo, né? O que não pausa, que não menstrua. E eu tinha ainda 3 cartelas. E aí eu falava assim: ah, lindo, depois que acabar essas cartelas, posso parar, né? Porque é uma decisão conjunta, né? Do casal. Eu não posso fazer uma coisa que eu queira, né? Tem que ser tudo conversado. E aí ele tava um pouco assim: não, ainda não, né, e tal. E aí eu conversei com a médica e falei assim: olha, eu e o Lucas, nós decidimos sermos pais. E eu queria saber, né, como é que se eu parar o remédio. Ela falou: olha, você pode parar o remédio no primeiro... você pode parar o remédio e no primeiro mês você pode engravidar, como você pode engravidar até daqui a 1 ano. Tudo depende do seu organismo e tal. Quando você decidir parar, quando você decidir que tá na hora de vocês tentar, você me fala. E aí, como eu estava indo com muita frequência, né, na médica, por conta desses probleminhas que eu tive, então mês a mês eu estava indo lá. E a mês a nossa conversa mudava, né? E aí eu ficava assim: ai, lindo, deixa eu parar, vamos parar, né? Não vou engravidar agora. A médica disse que eu posso engravidar daqui a 1 mês, mas eu posso demorar pra engravidar. Daí ele falou assim: olha, então vamos fazer assim. Vamos ver quando que a gente pretende ter filhos, né? Assim, o mês que vai nascer. E aí, porque eu e o Lucas, nós nos planejamos muito. A gente é bem organizado, tudo que a gente faz é tudo pensado. A gente não age nada por impulso, nossas decisões são tomadas com muita antecedência. E aí a gente sentou e falou assim: então tá, vamos ver.
Janeiro a gente não quer, dezembro não quer, fevereiro não quer, março não quer. E fomos vendo os meses que nós não queríamos ser pai, que não queria que o bebê nascesse, né? Embora isso a gente planeje, mas muitas vezes pode não dar certo, né? E aí nós falamos assim, é legal a gente ter filho em agosto ou setembro, porque é uma época que não tem aniversário, né, da nossa família, já na escola já parou aquele período mais caótico, né, das despesas, IPVA, e então vamos ver essa data, vamos tentar essa data, beleza? Aí fui, né, conversei com a médica, falei pra ela, olha, a gente pretende ter filhos, e o filho nascer em setembro. Quando que você acha que eu paro de tomar o remédio? Aí ela falou assim, nós estávamos em julho, né? Ela falou assim, olha, se você parar em novembro, acho que é uma boa data, que daí pode correr o risco, né, dele nascer nessa data. Aí eu falei, beleza, então, né? Aí voltei pra casa. Aí falei assim, lindo. Ela falou que eu posso parar de tomar o remédio em novembro. Só que eu ainda tinha 3 cartelas, né? Que eu estava tomando. E como esses remédios são caros, eu falei, não vou desperdiçar o remédio, né? Vou continuar tomando. Mas nessa ocasião, né? Que inclusive já vai fazer exatamente 1 ano, nós fomos viajar, né? Em julho do ano passado, para férias nossas, né? De trabalho. E também aconteceu de ser o meu aniversário, também na ocasião. E nós fomos para um resort. E esse resort, ele é bem bacana, né, para as crianças. Tem parque de diversão aquático, né? E nesse parque, a gente começou a ver, depois da nossa decisão, né, de querermos ser pais, que existiam muitos bebês, né, muitas crianças, e por a gente gostar de viagem, não impedia, né, de ser pai. A criança não atrapalhava, porque tinha vários bebês muito pequenos, muito recém-nascidos, e assim, não recém-nascidos, mas de pouquíssimos meses, sabe, que a gente notava, e aquilo foi despertando mais a vontade de querermos ser pais. E a gente falava, olha, dá pra gente viajar e trazer o bebê, né? E dessa viagem nós fomos para 2 lugares. E daí a gente continuou a viagem só observando, e que tinha muitas crianças, né? Ainda mais férias de julho, férias escolar, então tem muita criança. E nossos olhos começou a se expandir. Não, a gente tem que ser pai, imagina, nosso pimpolinho, né? Que vai aparecer. E aí a gente falou, então tá bom, beleza. E aí nessa viagem aconteceu um negócio que eu passei bastante mal por conta do remédio. E eu falei, lindo, eu quero parar de tomar o remédio. Tudo bem eu acabar essa cartela? Faltava pouquíssimos dias pra acabar a cartela. E não dar continuidade mais no remédio. Aí ele falou assim, então tá bom, então para. Aí eu parei. E aí no primeiro mês eu já vi uma melhora muito significativa. Nossa, eu era outra pessoa. No segundo mês foi passando, né? E nisso foi em julho, tá? Do ano passado. E aí desde julho, né? De final de julho, eu fiquei sem remédio. E aí nós nos planejamos, né? Pra que o filho nascesse em setembro ou agosto, né? Assim, agosto, setembro. Mas tudo acontece, né, gente? E aí foi acontecendo, passando uns meses, e eu sem remédio, fui na médica e falei, olha, já parei. Você já parou? Então tá bom, então. Então vamos começar a preparar o seu organismo pro bebê. E aí ela me passou vitaminas, eu comecei a tomar vitaminas pro meu organismo, né, pra preparar o útero, enfim. E comecei a tomar, mas isso, né, gente, a gente não contou pra ninguém. Porque a gente não conta nada pra ninguém antes de que aconteça, a gente fica caladinho. Esperando acontecer. E aí um dia, né, um dia não, nós fomos viajar nas férias de dezembro, janeiro, né, passar o ano novo, nós fomos viajar pra João Pessoa, né, nesse ano que passou agora, deu entrada. E lá
eu e o Lucas passamos mal. Mas não suspeitei de nada, porque não foi só eu que passei mal, o Lucas também passou mal. Só que diferente do que o Lucas passou mal, eu vomitei muito, eu vomitei demais. Nada tava parando no meu estômago. O Lucas não, ele passou mal. E assim, eu tive diarreia, né? E eu achei que era virose e muito vômito. E um pouco enjoada. Mas assim, nada que eu falasse assim, ai, tô grávida, sabe? Não, eu achei que era virose mesmo. Porque o Lucas também tava, aconteceu da gente ficar os dois juntos, passando mal. E aí, beleza, a gente veio embora, tudo. Só que minha menstruação sempre atrasa, né? E aí, tava atrasada, né? 4 dias tava atrasada. E eu fui trabalhar depois que eu voltei de férias, né? Aí as minhas amigas do trabalho falaram assim. Aí eu falei assim, nossa, gente, eu tô um pouco estranha. Minha barriga tá muito inchada. E eu tenho retenção de líquido, né? E aí eu falei assim, acho que são gases. Aí eu tomei remédio pra gases e não passou. Aí eu estava treinando, né? Porque eu treino crossfit. E eu tava muito fadigada. Aí, no meio disso, tá, gente? Quando eu voltei de viagem, descobri que eu tava com Covid. Eu e o Lucas. E ele passou muito mal. E eu não passei nada mal. Eu não tive sintomas. Eu só fiquei com coriza. Então, aí, beleza. Também descobri que eu tava com Covid por causa do Lucas, que ele passou muito mal. Mas, enfim, aí quando passou os dias, voltei ao trabalho. E aí, foi quando eu tava 4 dias atrasada. Mas era normal pra mim, toda a minha menstruação sempre atrasou 4, 6 dias. Pra mim, tudo bem. Mas a minha barriga tava muito estufada, né, como eu falei. E nos treinos, eu tava muito fadigada. Daí eu achava que era por conta do Covid. Só que o Lucas também tava de Covid, né? E o Lucas não ficou fadigado nos treinos. Eu falava, ai, lindo, você não tá fadigado? Eu não. Mas, nossa, eu tô muito. E aí eu achei que eu tinha ficado com essa reação pós-Covid, né? Aí, enfim. Aí as minhas colegas do trabalho falaram assim, nossa, Aninha, mas vamos fazer o teste? Porque elas sabiam, né, que elas eram as únicas pessoas que sabiam que eu tava querendo filhos. Ah, eu vou lá comprar um teste pra você. Aí ela pegou e foi comprar o teste. Falei, ai, toma meu cartão, vai lá na farmácia e vai. Ela comprou o teste, aí eu li que era bom esperar 4 horas, né, pra fazer o exame. 4 horas segurando a urina, né. Aí eu fiquei esperando, não sei se é 2 ou 4, enfim, não lembro. E aí elas foram comprar, acho que são 2. Aí eu fiquei esperando e fiz o teste. E como eu já tinha feito uma vez esse teste, eu achei estranho na hora que eu fiz. Foi muito rápido já. Aí eu fui lá e falei assim, ai meninas, olha aqui meu teste. Elas, você tá grávida? Eu, não, imagina, não tô. Aí eu falei assim, não, eu vou ter que fazer outro teste. Aí elas falaram assim, não, Aninha, você tá assim. Aí eu peguei, elas pegaram e falaram assim, eu falei assim, então vai lá na farmácia comprar outro teste. Só que leva o teste que eu já fiz. Mostra pro farmacêutico. Aí elas levaram o teste, aí elas chegaram lá e falaram assim, olha, esse teste aqui tá positivo. Aí o farmacêutico falou assim, ela tá muito grávida. Daí, sério, delas ficaram toda feliz. Ele vai amar de vocês? Não, é minha nossa amiga do trabalho. Mas ela quer outro, ele nem precisa, não, ela quer outro. Aí eu peguei e comprei o da fitinha. Aí fiz o teste também, só que o da fitinha demora 10 minutos. Aí eu falei assim, não, agora eu tenho que preparar uma surpresa pro Lucas, né? Porque eu também sou dessas, eu adoro preparar uma surpresa. Aí eu falei assim, não, tem que fazer alguma coisa, porque eu não vou aguentar, vou ter que contar pro Lucas. E aí na frente do meu trabalho tinha uma loja de doces. Aí eu falei assim, não, eu tenho que ir lá, tenho que usar a criatividade, vou ter que ir lá bolar alguma coisa. Aí eu comprei uma caixinha de chocotone. E tinha um balão lá escrito baby. Peguei o balão, fiz uma cartinha, coloquei o teste. Aí quando a gente voltou, já tinha passado 10 minutos, né? Aí o teste da fitinha tinha dado positivo também. Daí eu falei, pronto, agora eu tô grávida.
Daí a ficha não caía. Não caía, não caía, não caía, não. Não caía a ficha que eu tava grávida. Eu queria tanto e depois quando eu vi, eu fiquei assim, em êxtase. Eu falei, não, mas eu tenho que contar pro Lucas, eu tenho que contar. Aí a gente preparou logo essa surpresa que a gente comprou as coisinhas lá. Depois vocês vão ver aí a foto. E aí o Lucas ia me buscar às 5 horas no trabalho e eu já tava com a caixa na mão. Pronto, pra mostrar pra ele. Aí quando ele chegou, lindo, eu comprei um presente pra você numa sacola. Daí ele falou assim, é de comer? Aí depois eu vejo, porque a gente tava atrasado, que a gente ia treinar. Eu falei, não, vi agora. E eu não tirava a máscara, porque eu tava muito emocionada. Ele, você não vai tirar a máscara? Eu falei, não, abre o presente. Aí ele foi abrir o presente. Aí ele ergueu assim a caixa, ele viu o teste, né? Ele nunca tinha visto um teste de gravidez. Ele falou assim, o que é isso? Você tá com Covid? Ele nem se atentou ao balão escrito baby. Você tá com Covid? Ele ficava assim, não. Aí ele, você comprou um termômetro? Não. Daí ele olhou a bexiga, daí baby, né? Daí ele viu a cartinha. Ele, ai, não acredito, nossa. Aí os dois começaram a chorar dentro do carro. E ele tinha que treinar, que ele ia fazer aula de boxe na época. E eu tinha aula, né? Ia começar a aula. E aí nós emocionadérrimos. E aí ele me largou lá, foi tudo muito rápido, assim. Aí eu contei diretamente pro professor, né, do cross. Falei assim, olha, acabei de descobrir que eu tô grávida. E é por isso que eu tava passando mal. Aí ele falou, ah, então a gente já vai mudar todo o seu treino. Você não sabe nada, né, de semanas nem nada. Eu falei, não sei. E aí eu falei assim, mas eu vou fazer o teste de sangue pra ter certeza. Só que no dia seguinte eu já ia na minha médica. E aí eu peguei e falei pra ela, olha, eu fiz 2 testes de farmácia, deu positivo. Ela falou assim, não tem que falar, você tá grávida. E aí ela pegou, já me passou um monte de exames, né, pro pré-natal. E me deu mais o exame de sangue, né, pra ver quantas semanas eu estava. E aí logo já fiz, já no sábado mesmo, eu descobri numa quarta. Eu fui nela na sexta. E no sábado eu já fiz o exame e já dava pra descobrir quantas semanas eu estava. E aí eu descobri que eu estava grávida de 7 semanas, né? Então foi assim que tudo começou. Depois eu continuo contando pra vocês como a gente contou pra nossa família, como é que foi. Mas se vocês estiverem gostando dos nossos vídeos, que a gente acabou de começar, né, publicar, curte, se inscreve. E vamos juntos nessa para saber todas as nossas histórias. Obrigada, um beijinho.